quando a gente fala da era de ouro das locadoras, sempre pensa em títulos maravilhosos do período, como trilogia De Volta para o Futuro, Goonies, Splash, Uma Sereia em Minha Vida. Mas também aqui no Brasil existe um outro fenômeno, porque o boom das locadoras coincide com o fim da censura, ou seja, quando finalmente tivemos acesso a muitos títulos que a ditadura havia bloqueado, cortado, então estavam finalmente disponíveis para qualquer um na locadora do bairro. Nós iremos ver pelo menos 5 desses títulos finalmente liberados, proibidões do Brasil. Pois é, né? A gente fala em censura, a gente pensa logo em política, mas a censura também agia a favor da suposta moral e bons costumes, e dizia o que o cidadão comum devia ver ou não, se aquilo era arte ou se não era, se era apto para que idade, quem poderia, quem não poderia. Era assim. É um desses títulos, famoso no mundo inteiro, O Império dos Sentidos, de Nagashi Oshima. Tinha cenas reais de um casal transando, cenas bem fortes, né? E levantou o debate se aquilo era arte ou mera esculhambação. O filme seria liberado anos depois, apenas em 1981, né, quando o auê todo já havia passado, mas ele ainda tinha alguma força a ponto de ser revisto com furor nas locadoras chato. Bom, até a heresia do Exorcista não ficou de fora dos censores, né? Muita gente achava que não ia passar. Nobody expected it. Mas o lobby foi bom, ele chegou a ser indicado ao Oscar, coisa e tal, no mundo inteiro, né? Aumentaram as denúncias de possessão demoníaca. E foi um primeiro evento, né, o Exorcista, então aquilo acabou sendo liberado, mas com cortes, né, e restrição, o que deixa para nós brasileiros assim, algo muito interessante, né, quando ele foi relançado nos anos 90, né, aquela versão que você nunca viu, finalmente a versão do diretor, para nós brasileiros, era a terceira versão, né, já que a gente não viu a versão que o mundo inteiro viu, né? A gente viu uma versão cheia de cortes, né? The Exorcist, the version you've never seen. Então pra gente teve essa peculiaridade, né? De ser a terceira vez. Outro título que inclusive é uma lenda, né? De que ele foi proibido, ele não foi proibido, né? O Laranja Mecânica, do Stanley Kubrick. Muitos diálogos, muita discussão. Ele é de 72, mas ele seria lançado em apenas 79, né, junto com o fim do AI-5. E ele foi lançado ainda assim com cortes e com tarja nos corpos quando os atores estão nus. E quem assistiu ao filme na tela grande lembra que é naquela cena onde o Alex, o protagonista, fica em câmera rápida com duas garotas, né? E sentavam a bolinha preta nas partes íntimas, né? Tentavam acompanhar os atores, eles erravam e a sala inteira ficava em alvoroço, né? Finalmente, no VHS, o filme estava inteirinho, conforme Papai Kubrick assim o quis. Christiane F., de 1982, nunca foi proibida, já é de outra época, mas ele causou alvoroço sim, muito mais em VHS do que no cinema, até porque muitas salas, muitas escolas usaram como material pedagógico, né, para assustar a molecada com os perigos que a droga faz, né? Então, Christiane F. era um filme que todo mundo tinha que assistir, né? Quem não assistiu, alugava, né? Eu não tive idade, eu acho, para assistir na escola, um evento de noite, então eu aluguei para ver. Enfim. Gente, ó, e é um dos maiores títulos a serem
lembrar dessa lista o Calígula, o polêmico filme do Tito Brás, patrocinado pela revista Penthouse, né, insatisfeito com os rumos, resolveu enxertar cenas cenas adultas. Não sei se eu posso usar essas palavras aqui, né, no YouTube, mas cenas adultas dentro do filme. Então isso fazia com que o filme fosse lendário antes dele existir. Caligula, the emperor who devoured Rome. E outra, fora do cinema não tinha onde você exibir, né? Já que ele seria exibido uma vez na Rede OM, mas enfim, estamos falando do mundo normal da época, né? Não haveria outra chance a gente assistir a não ser o conforto do lar ali nos anos 90, né? Depois de toda a poeira, né? E cá pra nós, né? Eu acho um filme muito cansativo. Tem umas cenas, inclusive, boas, mas ele assim, ó, como era comum na época, né, de misturar cenas reais com drama, né? Se você quer ver o drama, tem as cenas atrapalhando. Se você quer ver, tem as cenas do drama atrapalhando. Então, o Calígula, ele não funciona, né? Não funcionou, não funciona. Mas, aliás, tem uma nova versão, uma terceira versão agora, né? Que eles estão remontando com mais equilíbrio, né? Conforme era para ser o roteiro original do Gore Vidal, antes do produtor meter a tesoura. Eu já vi, eu achei bem melhor, consegui finalmente entender aquilo tudo, né? Então, mas enfim, ali nos anos 90 não era o caso, mas ainda assim alugou pra caramba a fita do Calígula, né? Tanto que American Video, aquela coisa, os filmes explodem como dinamite. Somos a América Video e nossos filmes explodem como dinamite. Colocou no mercado brasileiro o Calígula 2, vocês lembram? Não tinha nada a ver com o filme do Tito Brás, não tinha nada a ver com nada. Sim, eu aluguei Calígula 2. Caligula, the untold story. E não poderia não ser outro, por último, que O Último Tango em Paris, de 1972, de Bernardo Bertolucci. O filme foi classificado como um atentado ao pudor, escândalo. Né? O mundo inteiro falava sobre isso, até porque o Marlon Brando era uma lenda, né? E junto àquele auê, né, do cinema adulto misturado, levado a sério, pós Garganta Profunda. Gente, eu não estou incluindo nessa lista os filmes que são exclusivamente adultos, os filmes dessa linha, tá? Tô apenas falando sobre os filmes considerados comuns, normais, né, que tinham as cenas que os fizeram polêmicos, né? Então, O Último Tango em Paris chamou muita atenção por ser uma direção do Bernardo Bertolucci, né? E ter o Marlon Brando fazendo coisas pecaminosas, né? Disse que aqui no Brasil era chiquérrimo, a elite podia viajar, voltava assim, deslumbrado. Olha, nós assistimos a fita proibida, a fita do Marlon Brando. Era muito comum isso, sabe? A galera ia pra fora pra poder assistir O Último Tango em Paris. Foi proibido, né? Mas também é outro que em 1979 finalmente foi liberado. Esse Marlon Brando é safado demais. E a fotografia contribuiu para dar aquela imagem de solidão, de angústia. Falei que ele não podia ter saído agora, não posso ter andado desse jeito. Melhor desempenho de sua carreira. Também acho. Sensacional. Só que eu pensei que ele ia dançar um tango. Tango? Como Gardel? Aliás, esse termo finalmente liberado pela censura virou moda, né? Até filmes que não haviam sido proibidos ganhavam esse destaque no pôster, né? Finalmente liberados, ou na capinha do VHS, né? Finalmente liberado pela censura.
né? Só pra pessoa falar, deve ser picante. Enfim, cá pra nós, eu acho o filme do Bertolucci, pelo menos quando eu tentei assistir, chatérrimo, né? Mas foi tanto evento, aliás, lembrando agora, né, que até os Trapalhões tem uma musiquinha que faz uma referência, lembra? O malumbrando você não casa bem. Por que, papai? O malumbrando mantegou a Maria Schneider. E aí depois vai mantegar você também. Enfim, eu acho um filme, de qualquer forma, eu acho um filme chatérrimo, acho chatérrimo mesmo. E ainda mais, porque piora tudo com a atriz Maria Schneider, que denunciou o trato que recebeu nos bastidores do diretor e do astro Marlon Brando. Então é um filme a ser esquecido, né? Mas enfim, todo mundo quer ver tudo assim que acabou a censura, não é? Bom, e é isso, esse vídeo vai ficando por aqui. Você lembra de mais outro título do gênero, né, que finalmente foi liberado, ou um pesadão que você e seus amigos finalmente puderam assistir ali nos anos 90 na locadora, ou 80, comenta aí embaixo. Ou algum que você nunca viu até hoje, mas que você lembra que era uau! Comenta aí. E é isso, esse vídeo vai ficando por aqui. Não esqueça de deixar aquele like ali embaixo, né? Pensa em também se tornar um membro por um valor pequenininho. Você ajuda o canal, fortalece o canal a se empenhar e continuar crescendo sempre, tá bom? E é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Até mais, tchau!